Bom, pessoal, estamos agora dando início à nossa primeira parte do nosso documentário, que é conhecendo, né, a vida de Carlos Felipe Boi, mais conhecido como Boi. E aí vou lançar a primeira pergunta. Poderia contar um pouquinho da sua história? Eu comecei a treinar, né? Comecei no karatê quando era pequeno, mas fazia sem vontade. Minha mãe me obrigava a fazer e tal. Porque eu era gordinho, mas nunca adiantou nada, porque eu continuava comendo, então era tentar tapar o sol com a peneira. Só que com o passar do tempo, eu era muito brigão no colégio, sofria muito bullying pelo fato de ser gordinho, então eu sofria muito bullying, só que eu não era aquele tipo de pessoa que levava desaforo para casa. O meu histórico no colégio sempre foi de muita briga, sempre fui brigando, dei muita dor de cabeça à minha mãe por causa disso. Aí uma vez eu fui no endocrinologista, né, já tinha meus 14 anos, 13 anos nessa faixa. Aí o endocrinologista aconselhou me botar no boxe para auxiliar a perda de peso. Aí como eu já tinha um histórico de briga, minha mãe refutou a ideia logo de cara assim, achando que ia aumentar a violência, só que aí eu insisti, aí ela acabou botando. Só que não serviu para perder peso logo no começo, porque é o mesmo caso do karatê, né? Eu treinava, me matava de treinar, mas saía, comia 3 coxinhas, uma pizza grande, então não servia para nada. Mas quando eu comecei a treinar o boxe, a agressividade diminuiu. Porque a galera, tem muita gente leiga que acha que artes marciais, né, esporte de luta, incentiva a violência, mas é justamente ao contrário. É tipo uma doutrina, você acaba se torna mais passivo, mais paciente. Aí eu comecei a emagrecer mesmo quando eu botei na cabeça que eu queria lutar. Houve uma luta de, na época, Vitor Belfort e Anderson Silva, que estava sendo considerada a luta do século no momento. Aí eu vi o tamanho do evento, a magnitude e tal, passando em tudo. Qual foi o ano? Se eu não me engano, essa luta foi quando? Belfort e Anderson Silva? 2011. Fevereiro de 2011, nessa época aí. Aí eu botei na cabeça que eu queria ser lutador de MMA, aí comecei a emagrecer. E aqui na época não tinha academia de MMA, então eu treinava só boxe. E fazia tipo uns treinos clandestinos com meus amigos, se embolava no chão mesmo, dizendo que treinava jiu-jitsu e tal. E de onde surgiu o nome Boi? O apelido Boi, assim, que tu carrega nas lutas? O apelido Boi foi meu professor de boxe, Xuxa, que botou, porque logo quando eu entrei, eu ainda era muito gordo e não tinha muita técnica, aí saía empurrando os caras no treino, derrubando de qualquer jeito, aí ele disse que estava parecendo Boi. Aí ficou chamando Boi, pegou e tá aí até hoje. Primeira luta, qual foi a sensação de entrar dentro de um octógono? Rapaz, minha primeira luta demorou muito para acontecer, porque eu ia começar no MMA amador, né? Só que minha categoria peso pesado, na época era uma categoria, até hoje é uma das categorias mais carentes que tem. Então foi muito difícil achar adversário. Eu tive umas 7 lutas canceladas antes de estrear. Sempre não achava, o adversário desistia e tal. Aí em 2015, foi 2015 ou 14? No final de 2014 eu ia estrear no amador. Aí eu já tava baixando o peso e tudo, porque não ia ser na categoria peso pesado, era peso combinado 98 quilos. Aí eu tava na dieta restrita e tal, aí chegou na quarta, a luta era no sábado, chegou na quarta, meu treinador Edilson Teixeira falou que o adversário tinha desistido, aí falou que eu ia estrear logo como profissional, aí pra manter a dieta e tal. Aí eu estreiei como profissional contra Mamute e saí com a vitória. Boi, você tem um cartel de 8 vitórias e 8 combates. Se eu tiver errado, me corrija. Como é pra você, que está prestes a estrear no UFC, muito provavelmente no ano que vem, ter esse cartel, esse lastro, assim, entra com mais confiança? Você acha que os adversários vão te respeitar mais por isso? Eu acho que o cartel não vai fazer tanta diferença, até porque esse negócio de invencibilidade é meio relativo, porque a gente vê muita gente que tem cartel bom, invicto, vamos supor, 10 lutas e nenhuma derrota, mas não foi realmente testado, não tem psicológico. Então acho que com a estreia num evento do tamanho do UFC, o importante não é nem o cartel, o importante é você estar com um psicológico bom, entendeu? Porque é o nível mais alto que você pode chegar do esporte. Então o psicológico para mim é o fator principal. É a Copa do Mundo MMA, isso.
E como começou a parceria? Você observou ele lutando? Como é que foi que iniciou? Na verdade, eu já trabalho com MMA já tem muito tempo, né? Sempre organizei eventos, também com imprensa especializada. Aí eu estava começando já a colocar atletas para lutar no trabalho de agenciamento. O treinador principal dele, o Edilson Teixeira, já quando ele estava prestes a estrear, já comentava comigo sobre o Boi, que era um menino de talento, de potencial, para ficar de olho, tinha algumas coisas para melhorar, mas tinha uma característica do condicionamento físico muito boa, que é algo diferenciado nos pesos pesados. Hoje a gente não vê muito peso pesado com condicionamento físico bom, então para ficar de olho. Aí ele fez a primeira luta, eu ainda não estava trabalhando com ele, aí eu encerrei minhas atividades com o meu evento, que eu não gostava de misturar o meu evento com o agenciamento, porque um pouco de conflito de interesse. Aí quando encerrei as atividades com o meu evento, a gente começou a trabalhar com o Boi e foi assim que tudo começou, fechando uma luta atrás da outra, as vitórias acontecendo, a evolução vindo, pegando experiência com outros colegas de Salvador e aconteceu. Boi, você ainda é o número 1 no ranking no Brasil, mesmo estando mais de um ano sem lutar? Não, não estou em primeiro não, mas eu estou mais de 1 ano e meio sem lutar e estou em terceiro, se não me engano, terceiro ou quarto. Essa questão do ranking, ele não está em primeiro porque por conta da inatividade, o ranking é feito por pontos. Então o ponto dele ficou estacionado e os outros competindo e a pontuação passando. Só por isso, mas não porque de repente tem um outro atleta superior. Agora, no meio do MMA, as provocações são muito normais. Eu percebo e acompanho no seu Instagram que muitos lutadores que não têm contrato com o UFC te provocam e tal. Você acha que esses lutadores fazem isso para tentar aparecer uma forma de chamar sua atenção para um possível combate no futuro? Eu acho que é um pouco da mistura dos dois, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa, eu não tiro a razão deles, até porque eu já fiz muito isso também. Eu acho que eu tomo isso como uma coisa boa, porque ninguém bate cachorro morto, entendeu? Se estão me provocando, se estão vindo fazer uma coisa, é prova de que eu tô num nível bem acima, entendeu? E eu gosto dessas provocações. E na hora do combate, você escuta muito esse lado de provocação e tal. Dá um nervosismo de chegar e querer resolver logo no primeiro round? Não, eu vou deixando a luta acontecer conforme a gente sempre, durante o período de treino, né, que se chama equipe, a gente, dependendo do adversário, a gente monta a estratégia certinha para fazer na luta. Lógico que nem sempre tudo ocorre do jeito que a gente quer. Inclusive teve a luta mesmo que eu fui, no começo da luta eu fiquei muito frustrado, que foi com o Carlos André, hoje ele é parceiro de treino, amigo e tudo, que eu saí com a cara toda deformada, não aguentava nem levantar os braços e tal, porque fui surpreendido logo no começo, ele me deu muito chute no cotovelo e tal. Aí é o que eu falo, se você tiver afobado, você acaba perdendo para você mesmo até. Aí você tem que manter a calma para conseguir reverter a situação. Então você não pode ir muito afoito, querendo acabar logo de vez. Você tem que manter a calma e deixando a luta seguindo o ritmo natural que tem que ser. Mas já aconteceu algum momento de você ter uma grande rivalidade? E se não aconteceu, como você se imagina nas telas do mundo, com uma grande rivalidade com um grande lutador? Por exemplo, a gente vê muito bem, quem faz isso muito bem é McGregor, né? Faz muito bem de vender muito bem um combate. Isso torna ele até um lutador mais conhecido, além de pelo potencial dele, mas como um cara que fala muito, chama muita atenção, sabe vender. E o que é importante também no show business, né? Nunca tive assim uma rivalidade assim de levar pro pessoal, não. Todas as vezes que geralmente é eu que procuro, eu que começo com o trash talk, né, que fala que essa daqui, como chama o termo que eles falam, que é as provocações. Mas todos os meus adversários eu converso hoje em dia, os que não são da Bahia a gente troca mensagem pelo Instagram, WhatsApp, então não tenho nenhuma rivalidade assim que levei o pessoal não. Teve um cara que
uns 2 anos atrás eu queria muito lutar, queria muito bater nele, mas a luta acabou nem acontecendo. A gente arranjou 3 eventos, ele disse que não tinha tempo para treinar, ficou dando desculpinha, a luta não aconteceu, que é um cara lá de Minas, que o nome é Daniel Moraleda. Ele ficava me provocando, ele ficava dizendo que era bad boy, não sei o que, mas todo mundo sabe que o bad boy sou eu aqui. Aí eu levei isso um pouquinho pro pessoal, eu queria lutar com ele pra mostrar que ele não é nada, mas ele acabou não rolando a luta, eu acho que ele nem luta mais hoje em dia. Tem algum lutador específico que você tem vontade de enfrentar? Algum cara assim, Daniel Cormier, John Jones? Tem algum cara que você fala, pô, eu preciso lutar com esse cara, assim, é um sonho que você via lutando? Não, é um lutador específico assim que eu quero enfrentar não, mas qualquer um que aparecer eu não vou recusar a luta, eu luto. Independente se for dono de cinturão, se for mais alto, se for mais pesado. Agora, eu tenho uma vontade de lutar com o cara que eu iria estrear no UFC, porque eu tinha certeza que eu ia dar uma surra nele, aí ficou esse sentimento engasgado. Aí, se possível, eu queria, se ele tiver, quando eu estrear no UFC, se ele ainda estiver no plantel do UFC, eu quero que essa luta aconteça. Porque ficou esse sentimento travado, que eu tava pronto para dar uma surra nele e acabou não acontecendo. Ele pulou essa fogueira aí, mas se tiver que acontecer, eu vou ficar feliz. E quem seria esse cara? É o dinamarquês Christian Colombo, ele já tem umas 4 lutas no UFC já. Ele tá invicto? Não, o cartel dele no UFC não é nem tão bom assim, eu acho que ele tá com 2 vitórias e 2 derrotas. Agora, pra você que tava nesse momento de dar uma surra, querer dar uma surra nele, momento de estrear no UFC, seria onde esse evento no UFC? Seria aqui no Brasil? São Paulo, UFC São Paulo. Como foi pra você ter sido suspenso? Você pode explicar pro público o que aconteceu? Porque muita gente às vezes acaba falando besteira sem saber o que realmente aconteceu, entendeu? Quando a gente recebeu a notícia, né, eu já tava em mais da metade do período de treinamento, mas eu tava tão focado pra essa luta que se a luta fosse para acontecer naquele dia, eu lutaria sem problema, porque eu já tava pronto. O que aconteceu foi o seguinte, pegaram a substância, né, que a galera usa para emagrecer. Só que muita gente falou coisa sem saber. O que aconteceu foi o quê? Eu usei em janeiro. Não tinha contrato assinado com o UFC nem nada. Nem imaginava que eu iria assinar com o UFC tão cedo assim. Aí lutei em abril e lutei em maio. Aí depois dessa luta de maio que eu recebi o contrato, fiz o exame em julho. E mesmo assim, enquanto essa substância que o povo usa para emagrecer é proibida, né, pela agência de doping, e constou no exame. Então peguei a pena. Eu achei que foi injusto, porque me deram, pela devido às circunstâncias e tudo, me deram a pena máxima, o que todo mundo falou que foi injusto e tal, mas não tem muito o que fazer. A gente tentou recorrer ainda, mas eles não mudaram a pena. Quando a gente fala em recordes, a gente lembra muito de Anderson Silva, próprio Gregor, Daniel Cormier. Você tem alguma vontade de ganhar 2 cinturões e categorias diferentes? Ou sua vontade é ter, como é que a gente pode dizer, usando o termo do Pro Wrestling agora, um reinado com cinturão longo? Eu acho que 2 cinturões pra mim é difícil, porque eu acho que eu não bateria o peso na categoria de baixo. Mas eu pretendo sim, eu tenho a meta de querer pegar o cinturão do UFC invicto. Eu tenho essa meta pessoal de pegar o cinturão do UFC sem nenhuma derrota na carreira ainda. Que nem o Khabib, né, que é o único que conseguiu fazer isso, que tem 21 vitórias, 22 agora que ganhou de McGregor e nenhuma derrota. A gente sempre fala muito em caras que sabem vender evento. Um dos caras que eu cheguei a conversar com você há um tempo atrás era Brock Lesnar, que é um cara que é famoso nos Estados Unidos por ter conseguido sair do Pro Wrestling pro UFC e ter sido campeão no UFC. Ele é um cara que muitas pessoas respeitaram pelo fato de ter conseguido chegar lá e ser campeão. Por outro lado, teve outro cara que saiu do Pro Wrestling e foi pro UFC e tomou 2 surras, que foi o CM Punk. Então, como é para um lutador de MMA ver um cara que trabalha no Pro Wrestling, que é a luta livre, que é outro estilo, né?
diferente, a proposta é outra. Chegar com o status de estrela que você tem que derrotar 8, 9 caras pra conseguir. Eu acho que rola um preconceitozinho sim, mas eu acho que é normal, até porque o Pro Wrestling a galera vê como uma luta armada, né? Então tem esse rançozinho da galera da MMA. Inclusive o Brock Lesnar, logo quando ele entrou, os críticos todos criticavam muito, falavam besteira e tal. Aí ele foi, conforme ele foi lutando, foi ganhando, ele foi provando o seu valor dentro do evento até ser campeão. Tanto é que tem uma luta que, quando ele ganhou, ele saiu dando dedo pra todo mundo, porque a galera tava falando merda e tal. Aí, cada um tem sua particularidade, né? O Brock Lesnar se criou, o CM Punk não tá se criando. Aí vai depender muito da pessoa. Mas uma coisa é fato, o cara que faz pro wrestling, ele sabe alguma coisinha de luta, porque principalmente o wrestling, porque querendo ou não, você tem que saber pra dar entrada de queda, até como cair. Então, todos os lutadores de pro wrestling sabem lutar alguma coisa. Então, já imaginou aí, Gabriel? Boi contra Brock Lesnar, que evento? Nos autoconvidamos agora. Verdade, quero estar presente, né? E eu quero ganhar o ingresso. Oi? Assim, as primeiras fileiras. E aí? A reportagem é feita. Verdade. Então vamos finalizar essa primeira parte, né? Que é conhecendo um pouquinho sobre Carlos Boi. E é isso. Finalizamos aqui e até a próxima parte.